Olha, me responde só uma coisa. Você sabe me dizer, só com um timbre clean ou um drive, quantos sons é possível você tirar do seu instrumento? Eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou te dar dicas bem legais para você conhecer melhor o seu instrumento e começar a timbrar ele de uma maneira bem legal. Beleza? Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal do Cifra Club, se inscreve, dá seu joinha e ativa as notificações para receber tudo em primeira mão. Vamos lá? Roda a vinheta. Bota uma vinheta, cara! Vamos começar agora falando um pouco da chave que a gente chama de volume, esse knob que a gente tem aqui. É isso? Só que esse volume, você tem que entender o seguinte, ele não funciona como funciona, por exemplo, o volume da sua televisão, não. Tá? O volume da guitarra, ele tem uma característica diferente, que com ele é possível a gente tirar e adicionar a intensidade do som do nosso instrumento. Não é apenas como se fosse você diminuir todo o volume de uma vez e aumentar o volume aos poucos, ok? Veja, vou dar um exemplo claro para você. Em algumas músicas que a gente ouve, né, a gente parece estar ouvindo um timbre clean, mas meu som, por exemplo, ele tá com um drive aqui, ó. E quando eu tiro o volume, deixar o volume bem pouco aqui, ó, mais ou menos entre o 3 e 4, olha o que parece ter virado, ó. Parece ter virado um timbre clean, né? Logicamente que o volume tá mais baixinho, mas à medida de que eu vou aumentando também, olha só que o drive vai começar a aparecer novamente, ó. Isso tocando mais ou menos com a mesma intensidade. Então veja que legal, né? Ativando apenas um pedal lá de distorção, o meu drive do meu setup, eu consigo tocar com menos intensidade e ao mesmo tempo, quando eu quiser, muito show isso, né? Então, isso pode valer para você como uma dica valiosíssima de você tocar, inclusive, algumas coisas que você precisaria estar trocando o timbre ali no meio para poder fazer. Olha só, um exemplo clássico aqui, né? Se a gente quiser tocar aquela música Razões e Emoções do NX0, é possível a gente fazer aquele riffzinho clean, ó. Pisar em nenhum pedal? E aí, você tem que começar a treinar apenas o momento em que você vai começar a fazer isso. Toma cuidado para não ficar tocando muito e deixar soar a nota enquanto você vai precisar mover o knob do volume, ó. Que aí acaba que dá essa ranhura. Então é legal você meio que saber qual é o momento exato de você ir lá e rodar aqui o knob, tá bom? Essa rodada do knob você tem que se acostumar também, é uma dica muito interessante, né? A não fazer ela com os seus dedos, né? Então, para fechar o knob, ó, a gente raspa aqui o dedinho nessa direção e para abrir, ó, a gente rola ele assim. Logicamente, à medida de que o tempo vai passando, você vai pegando o hábito. Por exemplo, aqui ela tá no 10, quero deixar no 5, quero deixar no 0, quero deixar no 10 novamente, 5. Então você vai se acostumando, logicamente, com o momento certo em que você precisa parar para poder deixar em uma determinada sonoridade. Quer ver um outro exemplo muito legal que você pode utilizar também? Esse clássico aqui do Charlie Brown Jr., eu tenho certeza que você conhece, ó. Noite. É isso? Então, a primeira dica é que você consegue sim modificar entre um timbre com menos saturação, né? Um timbre mais clean, para um timbre com mais saturação, com um drive mesmo, apenas com o knob de volume do teu instrumento.
Agora, se tem uma coisa que muda mesmo o som de uma guitarra, apenas com os ajustes dela, é a escolha do captador que você vai utilizar. E essa guitarra aqui, no caso a Stella da Tajima, modelo Stella, ela tem uma coisa muito legal. Aqui na ponte, né, a gente tem um captador humbucker, no meio um single coil e no braço também um single coil. Mas veja a presença dessa chavinha aqui, ó. Ela tem duas posições e o nome dessa chave é chave de split, tá bom? Chave de divisão. Por quê? A gente deixa ativado, né, essa chave para poder utilizar esse captador como se fosse um humbucker mesmo. E quando a gente movimenta esse captador, né, é como se a gente estivesse splitando ele, ou seja, fazendo ele se transformar num single coil. Então veja que isso é o que caracteriza, que traz uma versatilidade para essa guitarra, né? Eu consigo, com a mesma guitarra, por exemplo, ouvir dois sons diferentes, ó. O mesmo captador, né? Eu estou escolhendo aqui o captador da ponte, eu consigo ouvir esse som, ó. Então, ó, com o mesmo captador, eu consigo fazer um som mais pegado, como se fosse um Smoke on the Water do Deep Purple. E consigo também, por exemplo, somente trocando a posição aqui e colocando um timbre clean, logicamente, fazer um som tipo do Red Hot Chili Peppers para tocar Can't Stop, por exemplo. Tá vendo? Isso é uma sonoridade característica de um captador humbucker e isso de um captador single coil. Certo? E essa diferença é notável, né? Quando a gente faz o uso dela mesmo de captador para captador. Então veja. Uma característica desse instrumento, né? Aqui eu tenho 5 posições. A 1 tá sempre no captador da ponte, a 3 tá sempre no captador do meio e a última, a 5, né? Tá sempre no captador do braço. As intermediárias, que a gente chama a posição 2 e a posição 4, a gente utiliza 2 captadores mesclados. Nesse caso aqui, a da ponte com o meio. E esse outro caso aqui, da posição 4, o captador do meio e o captador do braço. E numa música, é aí onde eu quero chegar, isso foi só para você ver o tanto que essa guitarra é legal. Mas numa música, é muito comum a gente perceber a presença de troca de captação, por exemplo, quando a gente vai sair de um arpejo e vai tocar uma parte com um solo, ou então uma base mais pesada. Quer ver? Ó? Vou dar um exemplo aqui para você com uma música bem simples. Eu vou tocar então nesse captador aqui primeiro do braço e depois eu vou ativar aqui o captador da ponte quando for para ir para a parte mais pesada. Beleza? Então ouve só a sonoridade, ó.
percebeu? Né? Eu fiz uma pequena troca aqui entre os dois captadores. Então, quando eu estava tocando a parte clean, eu estava tocando com o captador do braço. E quando eu fui fazer a parte mais pesada, com a distorção, eu fui aqui para o captador da ponte. Certo? Então, esse recurso é bastante interessante. Olha só de um outro jeito também para você ver aqui. Utilizando a mesma sonoridade ainda, eu vou tirar um pouquinho do volume, né, nesse primeiro momento, para tocar uma parte inicial lá de Come As You Are do Nirvana, ó. Eu quiser passar para aquele refrãozão, eu apenas vou abrir o volume aqui e aí vou jogar para esse captador da ponte, beleza? Então presta sua atenção agora aqui, ó. Então, você percebeu que a minha guitarra ela foi do timbre clean para o timbre com distorção, sem eu pisar em pedal, sem eu fazer alteração nenhuma, apenas movimentando aqui os ajustes da mão direita, ok? Então, isso é uma dica muito valiosa, porque geralmente quando a gente está tocando com bases, com arpejos ou até mesmo dentro do mesmo solo, a gente faz também bastante esse movimento de troca de captação. Isso é normal, você tem que perceber o que aquele som tá te pedindo naquele momento, ok? Então não tem uma regra de você pensar assim, as bases sempre é de tal jeito os solos sempre são de outro jeito. Não, isso não existe. Até pode existir de guitarrista para guitarrista. Por exemplo, o Slash, né, o guitarrista do Guns N' Roses, ele costuma utilizar os arpejos bastante no braço, faz os solos ali também, e quando ele vai tocar alguma base um pouco mais pesada, qualquer coisa do tipo, ele geralmente costuma ser com drive, né, as músicas do Guns N' Roses, ele pega e joga pro captador da ponte. Mas isso apenas analisando dentro do caso de um guitarrista só. Quando a gente expande isso para ver uma relação, não existe, porque à medida de que a gente vai trocando, né, a escolha do captador, a gente muda também o som. E músicas diferentes, com certeza, pedem sons diferentes também. E, logicamente, se a gente for olhar para o nosso instrumento, né, a gente aprendeu agora como é que é o bom uso do volume que você pode fazer no teu equipamento. A gente aprendeu também sobre a chave seletora e a escolha dos captadores. E junto disso também, a lição legal que você tem que ter é que você precisa conhecer bem o teu instrumento. Já pensou se eu tenho uma guitarra dessa aqui e não sei que o captador da ponte a gente consegue splitar, ou não sei nem o que é isso, o que isso vai me trazer de vantagem e de desvantagem, né? Então, é muito legal que você foque nisso. E, por fim, eu quero mostrar para você esse último ajuste aqui também, que por diversas vezes ele é ignorado, né? Mas ele é um controle, um ajuste muito importante que você deve ter no teu instrumento, que é o controle de tone, tá bom? Basicamente, para você entender, eu tô te mostrando aqui com uma guitarra que tende mais a sonoridade de uma Strato, né? De uma Stratocaster. Mas esse ajuste do tone, ele se dá de diferentes maneiras em diferentes modelos de guitarra. Um exemplo clássico, se você tem uma Les Paul aí, você vai perceber que você tem 2 ajustes de tones, né? Então, você vai ver que esses 2 ajustes, eles funcionam de maneira independente para cada um dos captadores, né? Que a Les Paul, geralmente, ela tem 2 captadores. Então, isso varia muito. Mas, nesse caso aqui, né, a gente pode perceber que quando o tone tá muito fechado, tá próximo do 0, ou quando ele tá próximo do 10, você vai ver que faz uma diferença muito grande no som. Primeiro eu vou tocar um acorde, Sol maior mesmo, com o tone aberto. A gente usa essa simbologia aberto para poder fazer referência entre graves e agudos, tá? Ou então entre intensidades máximas do tone e mínimas. Então, com o tone todo aberto, mais próximo do 10... Agora com o tone fechado.
Agora eu vou tocar fechado e vou abrir pra você ver, ó. Percebe que é meio que como se a gente estivesse oscilando entre um som mais grave e um som mais agudo, né, do nosso instrumento. Então, uma vez, quando você for lá timbrar o teu setup e você estiver achando o som ou um pouquinho agudo ou um pouquinho grave demais, você pega e dá um pequeno ajustezinho, uma ajustada nesse botão de tone aqui que você vai conseguir atenuar um pouco isso, ok? Mas muito cuidado. Na maioria dos casos, você não sabe como usar o tone, ou você vai deixar ele ali. A dica que eu te dou é que você utilize ele na metade, ou então deixa ele mais aberto, que você vai tender a tirar um som mais vivo do teu instrumento mesmo, tá? Vamos ver uma comparação? Dessa vez eu vou tocar Bad to the Bone, um clássico do George Thorogood, que é muito famoso, vocês vão lembrar. Primeiro, fechado. Parece que é um outro instrumento fazendo coisas diferentes, né? Então tá aí mais uma dica para você aplicar também quando você estiver ajustando e, logicamente, para você saber todos os poderes que a sua guitarra pode te dar. E é claro que um instrumento, todas essas características têm muita diferença, contribuem muito para você ter vários timbres dentro do seu instrumento? Sim. Mas se você contribuir em cada vez mais estudar melhor a sua forma de tocar e evoluir nesse sentido também, isso vai dar uma diferença muito grande. Duas coisas que eu quero mencionar para você que fazem muita diferença na hora que a gente está tocando é o seguinte. A primeira delas pode ser muito óbvio, que é a diferença entre os dedos e o uso da palheta, né? Então, você tocar apenas com os dedos, né? Ele te dá uma sonoridade bem específica, diferente de tocar com a palheta, ó. Faz uma diferença brutal, né? E outra coisa também é quando a gente controla a intensidade do nosso instrumento, se a gente quer que ele soe de forma mais intensa ou não, com o palm muting, que é o lance de você abafar o som das cordas. Quando você abafa o som das cordas fazendo o palm muting, né? A gente acaba com o último estágio do som, principalmente, que é aquela sustentação que a nota tem, além de dar uma encorpada um pouco mais tendendo pro grave. Veja a diferença, vou tocar a mesma coisa com e sem o palm muting. Olha como é que muda muito, ó. Então, isso é para você usar em momentos, por exemplo, quando você estiver tocando com a sua banda e a sonoridade, né, que você quiser ali naquele momento for muito baixinha, né? For uma coisa lá embaixo, o baterista tá segurando a mão ali na bateria, o baixista também não tá sentando tanto o dedo ali, né? O vocalista não tá cantando muito forte. Se você tá fazendo um riff, você pode segurar um pouquinho a intensidade ou tocando mais fraco, né? Ou até mesmo fazendo palm muting.
E também o contrário, quando você quiser subir a intensidade, subir a dinâmica, logicamente, você não vai tender a usar um palmute, você vai tender a tocar uma sonoridade muito mais solta, né? Fica atento nisso, porque isso também é uma das coisas que mudam quando você ataca as cordas nessa posição e nessa posição. Perceba que o seu instrumento, cada vez mais, ele vai te permitir tirar sons diferentes dele, né? Independente se é um instrumento caro ou se é um instrumento barato, né? Você tem essa condição de sempre tirar sons diferentes do teu instrumento, beleza? Então, me diz aí, respondendo aquela pergunta lá do início do vídeo, né? Quantos sons você consegue tirar do teu instrumento? É isso? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida ou você queira sugerir outros assuntos pra gente poder falar aqui no nosso canal também, ó, manda nos comentários pra gente, beleza? E compartilha esse vídeo pra todo mundo aprender também. A gente tá, ó, esforçando pra trazer um conteúdo muito legal e de muita qualidade pra você, beleza? Um abração e até a próxima.